Deixa eu ver. A nossa resenha aqui, essa comunhão tão gostosa e prazerosa que a gente tem conversando, e eu estou esquecendo de gravar. Agora eu já coloquei, mas nós falamos tanta coisa já que não foi gravado, né? Mas tudo bem. Pastor Danilo, quiser falar alguma coisa, também fica à vontade, irmão. Não ouvimos o irmão ainda, só boa noite. Pode Quiser deixar, meu falar, irmão. estamos aí para ouvir. Então, tá bom. Vamos orar para a gente começar? Eu tinha colocado o irmão Klaus, mas ele está com gripe, está muito forte. Eu vou pedir para o irmão Daniel, pode ser, irmão? Por favor? Não pode Tranquilo. orar para a gente começar? Obrigado, irmão. Eterno, maravilhoso e poderoso Pai, nós lembramos nesse momento quanto que tua palavra nos diz como é bom nós estarmos unidos, os irmãos, e estarmos unidos em volta do teu louvor, um culto ao Senhor, com o aprendizado de tua palavra. Ó Amém. Deus, o Senhor tem sido muito bom para conosco. O Senhor tem feito por nós muito mais do que tudo o que esperamos e tem nos dado tudo sobre medida sobre medida, inclusive no ensino, no aprendizado. Temos aprendido coisas que nunca tínhamos visto na vida da tua palavra. E eu sou muito agradecido ao Senhor por nos ter feito esse bem no nosso coração. Te Amém. peço agora que o Senhor abençoe o estudo dessa noite, abençoe cada um dos irmãos, em especial aqueles que não estão conosco. O Senhor cuida deles também, ó Pai, e nos abençoe no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor Ok, meus Evaldo. irmãos, estamos mais uma vez aqui no Escatom, nos preparando para analisar a nova aliança, mas antes de chegar nela, ainda vamos fazer um paralelo aqui entre o dispensacionalismo tradicional versus o dispensacionalismo progressivo. O irmão pastor Ulisses nos ajudou com a confecção de alguns slides e esses slides eles são paralelos. Então, nós vamos analisá-los e de hoje a 8 nós entraremos na análise da nova aliança. O irmão Almir vai colocar. Se o senhor puder abrir aí, irmão Almir, para ele ficar, Ah, tomar a tela um pouco, clicar aí embaixo na parte de tela cheia, pronto. Então, o irmão pastor, ele colocou o prisma do reino. O prisma do reino, duas visões sobre o trono de Davi como título para nós analisarmos de forma comparativa, né? É uma análise comparativa entre a teologia do Hayre Walvoord e versus de Bock e Blazing. Claro que a gente poderia acrescentar mais teólogos aí, Dwight Pentecost, no campo tradicional, Alva McLean também, que trabalha o reino, mas vamos ficar com os quatro aí. Então, as escrituras barra o reino. De antemão, nós frisamos que esse o reino aí, quando nós olhamos para o reino, nós estamos pensando no reino messiânico. Nós não estamos pensando, claro que o progressivo, o dispensacionalismo progressivo acaba colocando o reino como se fosse algo não múltiplo, mas o reino como se fosse algo único. E nós enxergamos que temos para a palavra reino conceitos diferentes, né? Temos o reino universal de Deus, temos o reino mediado de Deus, e temos o reino messiânico. Então, e outros conceitos. Acho que lendo o livro A Grandeza do Reino, a gente vê esta, vamos dizer assim, esta polifonia
da palavra. Então, ela ganhando outras dimensões. Mas quando estamos falando do reino aqui, estamos pensando, em termos de dispensacionalismo, logo no reino messiânico de 1.000 anos. De 1.000 anos. E já dizendo isso, nós estamos dando ao reino a ideia de um número redondo para ele. Ou seja, ele é escatológico no Antigo Testamento e ele é escatológico também no Novo Testamento, né? Então, só friso aqui, irmão pastor Ulisses, que seria dispensacionalismo clássico e revisado versus o progressivo, né? Pode passar, irmão Almi. Então, a pergunta central, o reino davídico já começou? Então, essa pergunta, veja, nós não vamos entrar em aliancismo, nós vamos ficar aqui dentro do dispensacionalismo. Então, o reino para Haire e o Alvurde é totalmente futuro. E é o que pensam os dispensacionalistas clássicos e revisados. O reino é totalmente futuro. Se ele é totalmente futuro, ele não foi implantado, ele não foi inaugurado. A nossa escatologia, ela não é uma escatologia realizada, tampouco uma escatologia inicial e depois consumada, né? Então, por isso que nós não aceitamos a tensão hermenêutica já ainda não para a implantação do reino. Para o dispensacionalismo progressivo, o reino foi inaugurado, mas não consumado. Foi inaugurado e ele é inaugurado quando Jesus se assenta à direita de Deus, né? Quando ele é assunto ao céu e assenta à direita de Deus. Aí o pastor colocou com pertinência que o ponto de divergência não é se o reino virá, mas como ele está sendo cumprido hoje. Assim, para nós não está sendo cumprido hoje. Para o progressivo está sendo cumprido hoje de forma inicial ou inaugural. Para o aliancismo, já de forma quase final, porque o que finda para o aliancismo o reino messiânico de Cristo é a sua segunda vinda. Para nós, a segunda vinda dá o pontapé inicial. E o progressivo coloca como que já foi dado o pontapé inicial e ele passa a ser um reino espiritual e depois material. Pode passar, irmão. Estamos só dando aquela revisada, porque os slides nos puxam para isso. Então, pode passar, irmão. Visão clássica e revisada. O trono de Davi está vazio. Está vazio porque o reino não foi inaugurado. Então, no céu não tem trono de Davi, no céu tem o trono do Pai. E Jesus está sentado no trono ao lado direito do Pai, que é o trono da graça, e não o trono da glória. O trono que Jesus está é o da graça, não é o trono da glória. Cristo reina hoje no céu como sumo sacerdote, não como rei davídico. Sendo o trono da graça, Hebreus 4, verso 14 a 16, diz que ele está como sumo sacerdote intercedendo. Podemos chegar com confiança a esse trono da graça para esse sumo sacerdote. No Salmo Messiânico 110, lá no verso 4, tem o juramento que é feito. Diz, o Senhor jurou o Senhor e não se arrependeu. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sumo sacerdote, ele está não como rei davídico, mas como sumo sacerdote, um rei sacerdote que já exerce o seu sacerdócio, não no trono de Davi, mas no trono da sua graça.
Para o clássico, o trono de Davi exige três literalidades. Isso é importante. Jerusalém literal, Israel nacional e um reino político terreno. Então, essas três literalidades, elas expressam o trono de Davi. Jerusalém literal, Israel nacional e o reino político terreno. Nenhum cumprimento atual está em vigor, porque Jerusalém não está como capital do reino, ela não é hoje nem capital de Israel, capital de Israel é Tel Aviv hoje, um bairro, cidade satélite lá de Israel. Israel nacional ou Israel étnico ainda não foi contemplado com a nova aliança e com a sua salvação. E o reino ainda não veio o reino monárquico teológico do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, não existe para nós um trono celeste e um trono terrestre. O trono em que Jesus está lá no céu é o trono do seu Pai e não o seu trono. Isso é importante quando ele mesmo diz à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:21, ele diz: ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então ele está dizendo que o trono do Pai, ele está assentado porque ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Então ele venceu e se assentou no trono do Pai. Ali no trono do Pai, ele foi feito Senhor. No trono de Davi, ele será feito Cristo. Foi isso que Pedro falou em Atos 2, citando o Salmo 110, citando o Salmo 16, citando o Salmo 89, citando o Salmo 132 e citando Joel 2. E lá ele vai dizer: saiba, pois, Atos capítulo 2, verso 36, ele diz: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor, primeiramente, Senhor no trono do Pai e Cristo no trono de Davi. Então, quando lá no Salmo 110:1, Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ele, quando convidou o Senhor Jeová, dizendo a Adão: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, o até que já expressa a distância entre o trono em que Jesus estaria sentado na ascensão para o trono em que Jesus estará sentado na revelação. Então, quando Jesus voltar, ele se assenta no trono de Davi, porque ali ele já começa a pôr os inimigos debaixo dos pés. Os primeiros inimigos são os reis da terra, guiados ou ludibriados ou conduzidos que seja, como está lá no capítulo 16 de Apocalipse, falando do Armagedon, verso 13, da boca da besta, da boca do falso profeta, da boca do dragão, saíram três espíritos imundos semelhantes a rãs, os quais vão aos reis da terra para conduzi-los, levá-los à batalha contra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, os inimigos começam, porque na batalha do Armagedon, Apocalipse 19, de 11 a 21, na batalha do Armagedon, Jesus Cristo destrói os primeiros inimigos, que é Satanás amarrado no abismo, junto com seus demônios, e a besta e o falso profeta lançados vivos no lago de fogo, e os reis da terra sendo destroçados, sendo esmiuçados, conforme o Salmo 2, e ali Jesus Cristo consegue colocar debaixo dos seus pés os seus inimigos, ainda não na sua totalidade, porque depois do milênio, ele aí sim, no final do milênio, ele consegue no final do milênio colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Porque vem a batalha Gog e Magog, Satanás e os demônios
e os da terra que ficarem ao seu lado vão ser derrotados. E aí chega o capítulo 20 de 11 a 15, quando há a derrota do último inimigo, que é a morte. E aí, em 1 Coríntios 15, de 24 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer: convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, esse até que é o mesmo é o mesmo até que do Salmo 110. Então, Jesus Cristo está à direita de Deus, não no trono de Davi. Ele está à direita de Deus, no trono do Pai, esperando, aguardando até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Por isso que, biblicamente, a visão do dispensacionalismo progressivo, baseada na tensão já ainda não é equivocada e sem nexo com a hermenêutica bíblica. Pode seguir, irmão. Então, qual é a visão progressiva? Você tem aí. Você tem já ainda não, né? Visão progressiva, o reino davídico já foi inaugurado no céu. Só que esse uso de Atos 2 de 30 a 36 é um uso, esse versículo citado por eles é equivocado porque eles acabaram abraçando o pensamento aliancista. Então, usar Atos 2 de 30 a 36 para dizer que o reino davídico já foi inaugurado é um equívoco sem tamanho. Não tem nada de já ali. O Atos 2 nem cumpre Joel 2. É uma aplicação apenas de Joel 2. Nem cumpre Joel 2, nem no já consegue cumprir Joel 2. Então, o reino davídico ele não foi inaugurado coisíssima nenhuma na ascensão de Cristo, como eles querem, usando Atos 2 para dizer que na ascensão de Cristo, quando Cristo assentou-se no trono, eles trocam trono, eles vão dizer que aquele trono em que Jesus assentou-se na ascensão é o de Davi, entretanto, aquele trono é o da graça e não da glória. Cristo reina agora à direita do Pai com autoridade davídica. Não reina com autoridade davídica coisíssima nenhuma. Podemos dizer até que ele subindo e assentando à direita de Deus, ele toma posse do reino, mas o reino é escatológico, o reino não é um reino presente e não tem aliança davídica inaugurada, tampouco abraâmica e muito menos a aliança nova. Característica do reino atual para eles: espiritual, parcial e preparatório. Não é nem espiritual, porque ele está lá em cima, não, o reino de o trono de Davi nunca foi espiritual. Parcial no já, Jesus Cristo não inaugurou o reino não foi adiantado, ele foi adiado. E preparatório, não vemos condições de dizer que o reino que há um reino preparatório para um consumado. Então, a ideia de um cumprimento parcial agora e total depois é uma ideia totalmente equivocada dessa visão progressiva. Pode seguir, irmão Almir. A mecânica do tempo, como a profecia se cumpre. É o que falamos para os irmãos. Então, a gente tem a apotelesmática e eles têm o já ainda não. Na apotelesmática, por exemplo, sofrimento do Messias completo, etapas completas separadas, é o que defende o Handel Price, Glória do Reino Intocada. Então, é aquela ideia de que a promessa, você tem um cumprimento total de parte da promessa. Depois, na primeira vinda, houve um cumprimento total de parte da promessa. Depois virá um cumprimento total da segunda parte da promessa. Para o já ainda não, é o cumprimento parcial de toda a promessa. Isso não tem lógica nenhuma. Então, quando a gente pega, exemplo, os 2 anos de lá, quando Jesus entrou em Lucas 4, em Nazaré, na sinagoga, abriu Isaías 61, e lá, hermeneuticamente falando, temos 2 anos. O ano aceitável do Senhor
e o ano da vingança do nosso Deus. O ano aceitável do Senhor, com todos os sinais, as curas, a ressurreição, pregação do evangelho aos pobres, todo aquele contexto é um cumprimento total, completo do ano aceitável do Senhor. Não é um cumprimento parcial, é um cumprimento completo dentro de um ministério de 3 anos e meio. Aí você tem ele para e diz: hoje se cumpriu esta escritura. Ele não disse: hoje no já se cumpriu essa escritura. Depois veio ainda não. Não, ele falou: se cumpriu. Ele para, não é porque tem já ainda não. Ele para porque tem um cumprimento completo de da promessa, de uma parte da promessa. Aí vem o ano da vingança do nosso Deus. Lá, quando houver todo o desenrolar dos fatos escatológicos, vem o ano da vingança do nosso Deus, será o cumprimento completo da outra parte da promessa. No já ainda não seria Cristo reina agora, cumprimento parcial progressivo. Esse modelo foi criado por Charles Dodge e o George Eldon Ladd implementou no protestantismo, e o ainda não, o reino futuro, milenar futuro. Então, trabalhando o Jesus Cristo, adiantando o reino, e ele inaugurando o reino no já, e depois ele complementando o reino, ainda não. Isso é escatologia inicial e depois consumada, que é a visão deles. Nós não cremos numa escatologia inicial para o reino e depois consumada. Por isso, ao invés de ficarmos com a tensão hermenêutica já ainda não, a gente prefere ficar com a abordagem hermenêutica apotelesmática. Pode passar, irmão. A lógica do adiamento, clássico e revisado. Então, trabalhamos com adiamento, porque o rei foi crucificado e o precursor do rei foi degolado, decapitado. E o povo do rei o rejeitou. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eu não posso trocar de povo. Eu não posso dizer: mas a igreja é o novo povo, é o novo Israel. Eu não posso ir para esse caminho. Israel rejeitou o Messias, o reino foi adiado. Por isso que a gente crê e prega o parênteses para a igreja. Você pegar o dispensacionalismo progressivo, ele rechaça, ele não quer saber de parênteses, ele não crê na teoria do intervalo. E aí fica difícil, porque a gente tem 69ª semana, 70ª semana. A gente tem um intervalo aí no meio. A era da igreja é um parêntese na história profética. Isso não diminui nada a igreja. É um parêntese na história profética. Eles nos acusam de nós sermos defensores de um plano B de Deus para a igreja, que a igreja é um mero intervalo. A gente nunca disse que a igreja é um mero intervalo, nem nunca dissemos que a igreja é o plano B de Deus. A interpretação apotelesmática, as profecias não têm cumprimentos parciais. Na apotelesmática, é isso que nós cremos, não existe cumprimentos parciais de profecia. Por isso que a gente não crê que Atos 2 cumpre Joel, porque nós não cremos em cumprimentos parciais. Ou se cumpre totalmente, ou aguarda uma etapa distinta. Isto é apotelesmática. Por isso que com os slides, aí, irmão pastor Ulisses está de parabéns, porque dá uma visão mais concreta da coisa. Pode seguir, irmão. A lógica da inauguração, aí é a questão da lógica progressiva. Estamos fazendo paralelo, né? Já, Cristo exerce a autoridade real agora, cumprimento parcial da aliança davídica. Ainda não, a plenitude do reino aguarda o milênio literal. Na lógica deles, não há adiamento total, mas uma tensão escatológica. A história da redenção é unificada e não interrompida. A gente não diz que a história da redenção foi interrompida. A gente apenas está dizendo que Deus, a gente usa aí o Daniel, a pedra que viria sem auxílio de mãos esmagar a estátua na primeira vinda, ela não esmaga a estátua
porque a estátua não tem nem os pés com os 10 dedos. Então, na primeira vinda, a pedra veio edificar a igreja e não destruir a estátua, porque tinha o Império Romano, mas aquele Império Romano não era o Império Romano do Anticristo. Era um Império Romano anticristão, mas não era do Anticristo. Aí os judeus que estavam aguardando um cumprimento escatológico naquele momento, que estavam aguardando o Senhor Jesus vir como rei, restaurar o reino a Israel, tirando das garras do Império Romano, na primeira vinda o propósito foi outro. Na segunda vinda teremos o propósito final, mas não temos aí, já ainda não, nem adiantamento. Temos um adiamento por conta da rejeição do reino pelos judeus. E claro que isso tudo estava no projeto de Deus, no beneplácito de Deus, no plano de Deus. Daí Romanos 9, 10 e 11 desnudar isso para nós escatologicamente. Pode seguir, irmão Almir. Perigo hermenêutico dessa visão dos progressivos. Argumento de Waltke e Heide. Se as promessas a Israel são parcialmente cumpridas na igreja, então a distinção Israel diferente da igreja começa a se dissolver. Isso viola o princípio que promessas nacionais devem ter cumprimento nacional. E aí, ok, eu gostei desse desenho, pastor Ulisses, né? Uma inconsistência literal. Uma inconsistência literal. O negócio começa a ruir, começa a rachar, porque as promessas a Israel, elas não podem ser parcialmente cumpridas na igreja. A igreja não veio para cumprir as promessas parcialmente, não veio. Tampouco os aliancistas não dizem nem parcialmente, dizem totalmente, porque eles acham que se cumpre totalmente. Então, a distinção Israel diferente da igreja começa a se dissolver, por isso que aliancistas creem que Israel e a igreja é a mesma coisa, é o mesmo povo, e unifica, e o progressivo também unifica, só que ele traz a atenção, já ainda não, para fazer uma pequena distinção, mas eles nublam a distinção, eles embaçam a distinção Israel e igreja. Pode seguir, irmão Almi. Israel e igreja, muralha ou fronteira aberta? Muralha ou fronteira aberta? Olha bem esse desenho aí. O dispensacionalismo clássico e revisado tem tudo definido aí. Então, você consegue perceber nitidamente a diferença, olhando para o azul, a diferença entre Israel e igreja. Quando você olha para o cor de abóbora aí, você vê algo que aproxima mais. Você já percebe aí que, enquanto os aliancistas dizem Israel e a igreja é a mesma coisa, o clássico e revisado diz não, eles são diferentes. E o progressivo diz não, não é diferente, é diferente, mas não é tão diferente. Então, a igreja não cumpre as promessas de Israel. As promessas de Israel, reino milenar, tem a ver com a terra, tem a ver com trato, tem a ver com trono. Então, as promessas não cumprem. A igreja não cumpre as promessas de Israel. O reino é judaico, terreno e futuro. É assim, mesmo assim, uma diferença entre o clássico e revisado é que esse dualismo central a gente não aceita, daí por isso revisado. Então não existe um dualismo central, porque o clássico acabou criando um dualismo central. O que é isso, pastor Evaldo? O dualismo central é dizer que a igreja é o povo do céu e Israel é o povo da terra, e que no milênio a igreja estará no céu com a nova Jerusalém e Israel estará na terra com a antiga Jerusalém. Então, esse dualismo central que diz que a igreja não vem para a terra reinar no milênio, que o clássico dizia, que a igreja é o povo celeste, Israel é o povo terrestre, aí a gente desfaz esse dualismo central dizendo, não, a igreja vai no milênio vir para a terra, na sua composição
os 12 apóstolos irão governar as 12 tribos de Israel e os demais da igreja irão governar as nações, os gentios no milênio. Então, a gente não tem esse dualismo central. Depois, no estado eterno, não terá mais antiga Jerusalém, terá a nova Jerusalém, aí Deus vai ser tudo em todos e aí a coisa modifica, mas a gente sai um pouco dessa distinção mais rígida, mas a gente mantém a distinção entre Israel e a igreja bem definida. Já o progressivo tem uma visão compartilhada. Eles dizem que Israel, a igreja, não é o Israel, mas a parte da igreja chamada em Gálatas 6,16, Israel de Deus, que é o Israel, que são os judeus convertidos, a circuncisão convertida, esse Israel de Deus já está cumprindo as promessas parcialmente ofertadas no Antigo Testamento para Israel. A gente não crê que a igreja cumpre as promessas do Israel étnico. Ou seja, os judeus que estão na igreja, eles não vão ter, no milênio, eles não vão estar na base étnica de cumprimento. Eles estarão fundidos, judeus e gentios, no corpo de Cristo desde Efésios 2, aqui na terra já é assim, e no milênio também o será. Distinção mantida, mas com sobreposição. A igreja participa das bênçãos espirituais das alianças de Israel, nova aliança. E aí, por isso que eles dizem que a igreja inaugurou a nova aliança, inaugurou a aliança abraâmica e inaugurou a aliança davídica, e Jesus está no trono de Davi. Tudo isso vocês vão ver que mexe com a estrutura hermenêutica da escatologia dispensacional. Pode seguir, irmão. A 70ª semana de Daniel, para nós, ela é fundamental, ela é basilar. Para os progressivos, nem tanto. Então, 69ª semana de Daniel. O irmão, o pastor Almir colocou, pastor Almir, pastor Ulisses colocou, crucificação. Assim, eu prefiro colocar entrada triunfal. Eu prefiro colocar quase uma semana antes. Aquela entrada triunfal onde ele é aclamado rei, do que ele no Gólgota, no Caveira. Então eu não vejo, claro que quando diz depois das 62 semanas, que são 69, depois das 62 semanas, o Messias será cortado. Então o Messias não é cortado na 69ª semana, ele é cortado depois das 69. Ou seja, depois da entrada triunfal, aí ele é cortado é, provavelmente na segunda-feira. Aí a discussão se no domingo ou na segunda-feira que cumpre-se a entrada triunfal. Ele é cortado na sexta-feira. E a 70ª semana seria a tribulação. O clássico enfatiza o intervalo, esse intervalo aí entre essa 69ª e a 70ª. A igreja é um mistério não revelado no Antigo Testamento que interrompe o relógio profético de Israel. Isso é muito interessante. A gente enfatiza o intervalo porque a igreja é um mistério não revelado no Antigo Testamento, um mistério oculto que interrompe o relógio profético de Israel. Para o progressivo, que enfatiza a continuidade, essa continuidade que é dos aliancistas, e eles enfatizam, não tem como ter continuidade aqui. Eles puxaram a continuidade para dentro do dispensacionalismo, onde não há condições de ter continuidade, é descontinuidade. Então, o progressivo enfatiza a continuidade e dá um menor foco no adiamento maior, foco na inauguração espiritual que ocorre durante este tempo. Então, aí é bom, irmão Almir, que a gente olhando para esses slides, a gente consegue visualizar bem nitidamente as diferenças. Depois os irmãos peguem esses slides e guardem com carinho para vocês poderem notar essas diferenças. Pode clicar. Críticas e riscos do modelo progressivo. Então, primeiramente, a questão da interpretação que a gente defende, a interpretação histórico-gramatical consistente, porque eles seguem agora uma abordagem chamada abordagem eclética.
ou uma hermenêutica complementar, que a gente já discutiu no livro, já discutiu com os irmãos. Então, o literalismo, nesse caso, o progressivo, enfraquece a consistência literal e espiritualiza promessas terrestres. As promessas são terrestres ou terrenas. Eles pegam promessas terrestres e espiritualizam. Por isso que o trono de Davi tem que ser espiritualizado, nem que saiba no já, nem que saiba no já. Enquanto o aliancista já pega e diz, é no todo. Eles pegam no já, para deixar um pouco do terrestre no ainda não. Confusão. Mistura Israel e a igreja na economia atual. Então, essa mistura não dá. Mesmo que eles digam que é diferente, mas a diferença passa a ser bem tênue, diferente do que a gente coloca como uma diferença bem ampla, bem nítida, bem visível. Teologia de LED aproxima-se perigosamente do reino inaugurado de George Led, não dispensacionalista. George Led é um pré-milenista histórico. Ele tem o livro A Bendita Esperança e tem a teologia chamada de Teologia do Novo Testamento. E é Led que vai que vai trazer o problema. Ele não é dispensacionalista, ele é pré-milenista histórico e ele é também pós-tribulacionista. E aí é uma aproximação perigosa, que pode levar esses dispensacionalistas progressivos a se tornarem pré-milenistas históricos e se afastarem do dispensacionalismo. Futurismo pode levar a uma escatologia menos focada no futuro literal, porque muitos dispensacionalistas progressivos hoje já não acreditam que os 7 anos de tribulação são literais. Acredita que vai ter um período de tribulação, mas não acredita que vai ser 1260 dias mais 1260 dias. Acredita que não é esse número, que é algo. Então, alguns já estão defendendo isso. E até o milênio também, alguns já não acham mais que é 1000 anos, 1000 anos. Já acha que é um número que não é um número redondo, que é um número possível. Então, eles já começam a fragilizar o futuro. Eles também, quando analisam o Apocalipse, já acham que aquele templo medido lá no capítulo 11 já não é mais já não é o templo, um terceiro templo. E aquele templo já pode ser a pessoa como templo do Espírito Santo. Então, eles já começam a enfraquecer o futurismo escatológico. E o dispensacionalismo tinha isso muito tranquilo. Tinha uma visão da escatologia muito natural. Então a gente acreditava na naturalidade das profecias, na literalidade das profecias. Eles começam a enfraquecer isso. Pode seguir, irmão. E aí é o fechamento, né? É o que cada sistema protege. O dispensacionalismo clássico protege o literalismo consistente, protege a distinção absoluta entre Israel e a igreja, protege um reino totalmente futuro e político. O que é que o dispensacionalismo tenta proteger? Aí eu vou botar tenta, viu, irmão? Irmão Ulisses, eu coloco tenta, não sei se está protegendo, não, viu? Ele explica a presença atual e ativa do reino no Novo Testamento. Não vejo nada disso de presença do reino ativa do Novo Testamento. As epístolas mesmo, quando fala de reino, é tudo no tom escatológico. E se em algum momento, quando se fala de reino para além do milênio, está falando do reino eterno. Por exemplo, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Parece que Paulo está falando de uma herança pós-milênio, até que está falando de pessoas glorificadas no reino eterno. Nós fomos transportados da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Parece muito a questão espiritual, não de um reino messiânico, mas um reino no sentido da salvação em Cristo. E aí nós entrando num campo espiritual de um reino que não tem a ver com o reino messiânico, mas aí uma ideia que aponta para um futuro reino eterno de Cristo. Explica o reinado presente de Cristo. Explica nada. Atos e Hebreus nunca aborda
um reinado presente de Cristo, um reinado messiânico presente de Cristo. Não tem nenhum texto, nem Atos, nem Hebreus, dando esta ideia. Assegura a unidade da história da redenção. Será que assegura? Quando traz um plano unificador do reino, onde não há dois povos de Deus, só há um povo. Quando o próprio Paulo escreve nos Romanos, ele diz: Deus não rejeitou o seu povo, já com a igreja como povo. Quando o próprio Paulo diz: portai-vos de modo, lá em 1 Coríntios 10, portai-vos de um modo que não deis escândalo nem aos gentios, nem aos judeus, nem à igreja de Deus. Faz uma separação e pega os judeus aqui, que é povo de Deus, e coloca a igreja aqui, que é uma formação de judeus e gentios. Então, diz falar em unidade da história da redenção, excluindo a ideia de dois povos de Deus e ficando só com um, tenho minhas críticas também. Então, o debate não é apenas sobre o fim dos tempos, é sobre como lemos a Bíblia hoje. Então, vocês têm aí uma leitura bíblica dispensacionalista progressiva, uma leitura bíblica dispensacionalista clássica e revisada. É só depois avaliar com mais profundidade na Bíblia esta questão hermenêutica. É isso. Pode fechar, irmão Mi, eu passo para o irmão Elias. Só agradecendo ao pastor Ulisses, que fez esses slides e que eu gostei muito. Ô, pastor Evaldo, só para dar os créditos corretos aí, o material é todo em cima do material da aula passada, tá bom? Dos slides que o senhor mandou, então, ou seja, eu peguei todas as informações e hoje com a tecnologia, né, principalmente a IA, ela tem ajudado muito, né? Então, cada slide tem lá o nome, né? É o Notebook LM, tá bom? Que ajuda a fazer isso. Você joga as informações e aí você tem que pedir o que você quer, né? Até hoje, meus queridos, teve reunião da Ordem dos Pastores lá na Batista Esperança, metrô Santa Cruz. Eu não estava, mas eu recebi o material. O pastor Ricardo, filho, ele é profissional nessa área, então ele foi falar dos benefícios da IA para a gente, tá bom? Então, só para saber aqui. E quem quiser usar esses slides, fique muito à vontade. Coloca lá o seu nome lá e manda ver, meus queridos. É sinal dos tempos, né? Sinal dos tempos. A IA, ela já está mudando e vai mudar o mundo. É um assunto interessante, hein, pastor Evaldo, para o nosso futuro aí. E já tem muitos pastores que estão fazendo mensagem para IA. Quero pregar sobre isso e isso. A IA vai lá e prega e faz o estudo completo. O pastor só vai falar: Nossa, que mensagem! Na verdade, foi a IA, né? Tem uma, Então, tem uma vantagem, e não é só desse campo dos pastores, não. Quem está fazendo. Hoje as universidades estão preocupadas, porque quem está fazendo trabalho de conclusão de curso, ou especialização lato sensu, stricto sensu, está fazendo pós-graduação lato sensu, stricto sensu, especialização, mestrado, doutorado, vai fazer algum artigo e tudo, tem que tomar muito cuidado. E aí hoje os professores estão sofrendo mais para corrigir, porque as pessoas estão usando a IA e nós estamos, na realidade, não tendo pessoas que produzem. Elas acham tudo pronto, né? A IA é muito interessante. Se o Google antigamente a gente clicava e já achava tudo, agora você pega o IA e ela já monta todas as coisas. É coisa boa, por um lado, mas é coisa complicada por outro. é coisa boa. Eu sempre digo que é coisa boa, mas o homem consegue deturpar, né? Ele consegue usar no sentido negativo. E já viu, irmão Daniel? Ok? Então, assim, só porque falamos desse tema aí, pastor Elis, daqui a pouco nós vamos ter consulta médica por IA. Tem médico que já está olhando lá e vê lá, ó, ele está com isso. O que que é? Aí a doutora ou o doutor IA, a preferência aí de você, de qualquer um, vai falar, olha, ele tem isso e isso. Então, que remédio que eu dou para ele? Aí, vai, ó, você dá isso e isso para ele. A gente fala brincando, mas eu tenho certeza que se não está acontecendo, vai acontecer daqui a pouco.
porque inclusive, não sei se vocês ouviram uma matéria aí algum tempo atrás, um mês, há pouco tempo atrás, que advogados fazendo petições com o uso da IA. Então, os juízes ficaram malucos. Não, entendeu? Não, ele não está nem fazendo a petição, na IA está fazendo a petição. Então, loucura, loucura. Irmão Daniel. Ok. Só essa questão de desculpa, depois eu faço minha pergunta. Eu tenho duas formas de dar a avaliação para os meus alunos. Uma delas é: pode pesquisar na IA, você precisa copiar à mão e me entregar. Então, de uma certa forma, ele escreveu tudo. E a outra que eu tenho é copiar o texto que o aluno, se demora muito, copiar o texto que o aluno me mandou, aí eu jogo no IA e pergunto: esse contexto é do IA? Aí ele diz: para um aluno, tal, tal, foi feito pela IA. Bom, a pergunta que eu queria fazer para o pastor é o seguinte: várias vezes muita gente pergunta para a gente sobre isso que o senhor falou de Gálatas, quando diz agora é somente um povo, não tem grego, nem judeu, não tem nada tal, né? E eu digo que isso é na questão da salvação, na questão étnica e histórica, não vai ser assim. Teria uma explicação mais plausível, pastor Evaldo? Sim, o senhor está citando Gálatas 3. Aí, Isso, em Gálatas 3, o apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus nem macho, nem fêmea, nem bárbaro, nem cita, e aí vai nem judeu, nem gentil. Ele está trabalhando a questão salvífica. Você vai ao capítulo 6, 16, que ele fala paz sobre todos, paz sobre ele e sobre o Israel de Deus. Aquele Israel de Deus é a parte judaica convertida. Quando a Bíblia fala de não tem a circuncisão, não é a circuncisão, e aí ele vai trabalhando em Gálatas 2:28, Romanos 2:28, 29 e tal. Ali está falando de que não é judeu o que o diz ser, mas é judeu aquele da ideia daquele que é salvo, daquele que é o verdadeiro judeu. Não está falando de gentil da igreja, está falando de judeu que se converte. Então, o certo. verdadeiro judeu no campo da graça hoje é aquele que crê em Cristo, não é aquele que até das pedras Deus pode suscitar filhos, aquele judeu, o judeu que rejeitou Cristo, esse judeu, ele não é o verdadeiro israelita. Agora, quando você vai para Gálatas 6:16, ele está trabalhando a parte judaica é o Israel de Deus, e a parte, o circunciso que se converte, ele é o gentil. Você tem a incircuncisão convertida e a circuncisão convertida. Como você tem a circuncisão não convertida e a incircuncisão não convertida. Então, é, 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 é isso aí. É isso aí que funciona. Então, o aliancista pega e diz: aqui é todo o povo de Deus, aqui é todos o Israel de Deus, é essa circuncisão, é o gentio e tal, não tem barreira. E o progressivo diz: não, existe essa diferença, mas tanto esse Israel de Deus que é o convertido judeu, ele está cumprindo a nova aliança parcialmente, cumprindo a aliança davídica parcialmente, cumprindo a aliança abraâmica parcialmente. Ou seja, promessas que foram dadas para Israel estão agora sendo jogadas na igreja, na parte judaica. Isso não tem cabimento, porque esse judeu que se converteu e que faz parte da igreja, ele não entra mais naquelas promessas. Aquelas promessas vai ser para o Israel étnico, que é o povo que, em parte, foi endurecido, para depois ser reenxertado. Esse Israel étnico
é que vai cumprir as promessas. Quem está dentro da igreja não precisa guardar sábado, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, porque é da igreja. Por isso nós temos Gálatas e Romanos e Hebreus escritos, tirando toda essa coisa. Então, dizer que o judeu convertido tem que adotar as práticas veterotestamentárias, até no milênio, eles não vão cumprir isso. Porque esses judeus da igreja já estão dentro da igreja e a parede de separação foi derrubada e de ambos os povos fez um, então não tem gentil nem judeu mais aqui, corpo de Cristo. Esse corpo Tá. de Cristo, os apóstolos, Paulo, por que rapou a cabeça? Ele rapou a cabeça porque ele tinha que cumprir aquilo? Não, ele rapou a cabeça para poder pregar aos judeus. Não era mais como judeu, porque ele diz: Eu me fiz como judeu para ganhar os judeus. Então, o apóstolo Paulo não precisava disso. Então, Certo. aquela coisa de rapar a cabeça, circuncidar Timóteo e essa prática toda, Hum. isso tudo não tem vigor. Ah, mas Jesus falou lá, e para que a vossa fuga não seja no sábado e tal. Ele está falando no campo judaico da tribulação, ele não está falando da igreja, para a igreja. Então a igreja não tinha que. Mesmo o judeu não tem que orar da igreja para que a fuga não seja no sábado, porque judeu da igreja não guarda mais sábado, judeus da igreja não comem mais carne de porco, ou não deixa de comer carne de porco, não deixa de comer. Pedro foi desafiado a comer Toda comida os impura. animais. Então, aquelas questões judaicas ritualísticas, isso não vale para a igreja. Então, aí o adventista se embaraça, os progressivos se embaraçam e os aliancistas se embaraçam. Isso vai para costume, isso vai para rituais, isso vai para. Essa questão, irmãos, essa discussão, ela não é só escatológica, ela é escatológica, ela é eclesiológica também, ela abrange muita coisa. É isso. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Obrigado, professor Evaldo. Eu confesso, irmãos, que eu tenho uma dúvida aqui, se é o pastor Danilo e o primo, ou o primo Pastor e o pastor Danilo, Danilo. pastor Pastor Danilo. Danilo, né? Então, Isso. marquei certo, pastor Danilo. Pastor, só duas questões. A primeira delas, para reforçar o argumento que o pastor apresentou, é interessante avaliar que lá no Salmo 110, quando o Senhor diz que ele irá pôr os inimigos debaixo dos pés de Cristo, o verbo está no imperfeito. E o que isso quer dizer? Traz a ideia de incompleto, algo que ainda vai acontecer. Aí, nesse ponto, eles podem até alegar, né? Não, mas estava falando de um futuro que a gente já está vivendo, e essa conversa toda que a gente já sabe. Agora, eu chamo a atenção para o versículo 5 desse Salmo 110, porque está escrito aqui: O Senhor à tua direita no dia da sua ira, e aí o texto é bem claro ao dizer: no dia da sua ira, aí sim esmagará esses reis. Então, o verbo ele está colocando algo para o futuro, uma ação ainda incompleta, mas ele já está determinando o tempo que isso vai acontecer. Não é no tempo da igreja, não é entre as lacunas, é no dia da ira do Senhor. E é claro que dentro de um contexto geral, o dia da ira do Senhor a gente entende como o período da grande ira de Deus, o período da grande tribulação. Então, é exatamente dentro desse contexto, mais especificamente no final da tribulação, como o Senhor bem ressaltou, que este evento aí sim vai ocorrer, da maneira como foi profetizado. E se tratando de profecia, além, claro, dos pontos que o Senhor levantou, as profecias apontam para a necessidade de uma harmonia da natureza, uma rejeição, aliás, um novo templo na cidade de Jerusalém, uma mudança topográfica no mundo, assim também como profecias de restauração, conversão nacional, tratando do povo judeu, e, claro, o descendente no trono, como o Senhor bem ressaltou. Então, é impossível, avaliando os textos proféticos, encaixar essa possibilidade de um reino agora. É algo que está mais do que claro que só pode ocorrer no futuro por várias situações. Então, espiritualizar isso ou tentar elaborar ideias a respeito disso é bater é, a, a mão em ponta de faca. Não dá, não consegue se encaixar. Agora, se me permite uma outra questão. Só Eu não antes do sei se vai senhor. fugir do tema, pastor.
Sim. Mas o senhor usou o termo, aliás, fez uma afirmação que o trono de Cristo não é o trono de Deus. E eu confesso que isso despertou minha curiosidade, porque eu fiquei curioso a respeito desse argumento que o senhor usou, porque eu imediatamente me lembrei da oração que Cristo fez lá em João 17, versículo 5, na sua oração sacerdotal. E o pedido de Cristo naquela ocasião é que Deus novamente desse a ele a glória que ele havia deixado para poder vir a este mundo. E eu entendo, principalmente com base em Isaías, capítulo 6, versículo 1, naquela visão que o profeta Isaías teve de ver o Senhor sentado no trono, ali não é uma referência a Deus Pai, mas é uma referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso está embasado, por exemplo, no texto de João, capítulo 12, versículo 41, quando o próprio João se refere a Jesus Cristo sendo visto pelo profeta Isaías. E aí, é claro, temos duas situações aqui, porque o fato de sentar-se à direita de Deus, dentro de um contexto judaico, traz duas possibilidades. E aí entra a pergunta para o senhor. O primeiro deles traz a ideia de honra, autoridade e poder delegado, né? Porque o sentar-se à direita é como se ele estivesse assumindo o próprio trono, ou seja, ele passa a governar. O que está, lógico, dentro da ideia de autoridade que foi dada a ele, como ele bem declarou: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Mas, ao mesmo tempo, traz a ideia de ele sendo um executor da vontade divina, é como se ele fosse um corregente que tivesse estabelecendo a vontade do Pai. Então, nesse ponto, pastor, será que o fato de afirmar que aquele não é o trono de Deus é, não estaria um pouco contraditório à própria narrativa, principalmente de Isaías e João capítulo 12? Ou o senhor seguiria a linha de ele como um corregente que está ali estabelecendo apenas a vontade do Pai, quem sabe esperando algo mais para o futuro? É, respondendo a pergunta, quer dizer, complementando a questão inicial que você colocou, eu cito Hebreus capítulo 10, versículos de número, sobre o Salmo 110, versículos de número 10, 11 e 12, quando diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Aí o 12. Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui, esse é o texto. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Então, não tem como a gente dizer que Jesus já colocou os inimigos. Isso daria uma ideia de a ideia do progressivo e do aliancista é de que Jesus Cristo já colocou os inimigos debaixo dos pés. Aqui está dizendo, tanto pela palavra esperando, quanto pela expressão, é uma locução prepositiva, até que. Até que. Então, até que. Então, essa questão, só complementar o que você colocou. Eu não sei se eu Só, fui mal, se eu fui mal. só uma observação a respeito disso, pastor. É interessante a maneira como eles manipulam toda a Bíblia Sagrada para tentar contextualizar as profecias para o nosso tempo. Por exemplo, os pentecostais fizeram isso dizendo que a plenitude do Espírito, que também está lançado lá para o futuro, se encaixa dentro do nosso período. E todas essas coisas. É como se tivesse uma grande necessidade disso acontecer agora. Eu queria que acontecesse agora, mas eu não posso apressar o tempo de Deus. Então, Essa- não é o nosso calendário, é o calendário do Senhor, né? Desculpe, pastor. Não, tá certo. Agora, outra, eu não sei se eu me expressei bem, mas eu vou repetir aqui. Eu não disse que o trono da direita de Deus que Cristo está não é o trono de Deus, não. Para mim é o trono de Deus. O que eu disse é que quando Jesus se assenta, tem dois tronos. Ele disse, eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Lembra que Jesus fez a pergunta aos fariseus? Ele disse assim, ele perguntou, depois de muito indagado sobre várias questões, tributo de César, o maior mandamento, a mulher que tinha 7 maridos e morreu por último. Aí depois ele disse,
eu queria perguntar uma coisa a vocês. Ele perguntou lá, ele disse, de quem o Cristo é filho? Quem é o pai do Cristo? Aí eles disseram, Davi, Cristo é o filho de Davi. Aí ele disse, então por que que ele disse assim? Aí ele citou o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Então, eu faço a distinção, baseada nessa resposta de Cristo, nos dois pais. Você tem Davi, é o pai do Cristo, e Deus Pai é o pai do Senhor. Então, o Deus Pai é o pai do Senhor. Sendo pai do Senhor, ele, Davi, poderia chamá-lo de meu Senhor, porque ele disse: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Então, quando Jesus disse ao Pai: Assenta-te à minha direita, ali naquele trono só podia sentar Deus. Por isso que é o trono de Deus. Eu concordo que é o trono de Deus. Porque só pode assentar ali Deus. Mas no trono de Davi pode se assentar Jesus e todos nós. Porque se a gente disser que Jesus, que o trono que está lá é o de Davi, nós poderíamos nos assentar, porque ele prometeu à igreja de Laodiceia: o que vencer se assentará comigo no meu trono. Então ele deu, por exemplo, você pensa assim, no trono do Pai, que ele é Senhor, Jesus é Senhor, é Deus, esse trono só Jesus pode se assentar. Danilo, Almir, Elias, Ulisses, Genivaldo não pode sentar, porque é Senhor. Mas no Então, outro, que é a terrestre questão é só a distinção céu e terra, né? e terra, porque no da Ok. terra, no trono da terra, no trono de Davi, Davi vai sentar e nós todos vamos sentar. Isso o próprio Deus fala no Salmo 132 a Davi: se os teus filhos cumprirem minha promessa tal e tal, eles se assentarão também no trono. Está lá, eles se assentarão no trono. Agora, eu posso sentar no trono do Pai? Não, isso é a grande distinção. Então, quando Pedro disse: saiba, pois, toda a casa de Israel, e esse Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor, para mim, pastor Danilo. Deus o fez Senhor quando ele subiu ao céu e assentou-se à direita dele. Deus o fez Senhor. Mas Amém. Deus o fez o Cristo quando ele voltar. Então, claro, ele é o Cristo. Isso é fato. Paulo tentava provar nas sinagogas, os discípulos também tentaram. Tanto que o nome Cristo, ele vem na frente e atrás. Ele não é o sobrenome, porque Paulo usa Cristo Jesus diversas vezes e ele usa Jesus Cristo outras vezes. Então, assim, ele já é o Cristo? É, mas só que em termos de trono, quando ele se assenta ao lado do Pai, ele é Senhor. Quando ele se assenta na volta dele no trono terrestre, ele é o Cristo. Então, quando Pedro diz Deus o fez Senhor, porque também assim, a gente já sabe que ele é Deus antes, né? Mas note que ele falou, Deus o fez Senhor e Deus o fez Cristo. Para mim, Deus o fez Senhor no trono do Pai e Deus o fez o Cristo no trono de Davi. Então, essa é a questão. E só para fechar, em relação a Isaías, eu tenho um pensamento que aquele Senhor ali são os três. E porque assim tem uma tríade de senhorio, de soberania, que é aquela santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, quando para mim o primeiro santo é o Pai, o segundo santo é o Filho e o terceiro santo é o Espírito Santo. Então, para mim Jesus é Jeová, o Espírito é Jeová e o Senhor dos exércitos ali acopla os três, entendeu, pastor? Então eu vejo assim. Mas é isso aí. Eu não sei se eu falei Não, errado. entendi. Só essa Depois, última parte depois, aí. depois os irmãos, quando assistirem o Escatom, vejam direitinho. É porque, assim, pastor, a referência de João 12:41 diz: Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. No caso, se referindo a Jesus Cristo, né? E considerando aquilo que João havia já dito, que ninguém nunca viu a Deus Pai,
Então, aí Mas eu se acredito eu que seria o próprio provar, Jesus. Embora a palavra Adonai esteja presente lá no mas se texto, eu que entra o provar, plural. se eu provar também, o senhor está puxando João perfeitamente, João 12. O senhor está Aham. puxando perfeitamente para mostrar que Jesus estava ali e que era o Cristo. Ah, Mas sim, sim. se eu provar para o senhor que também o Espírito Santo vai estar ali agora, vamos lá Não, para sem problema. vamos lá para Atos 28? Vamos dar uma olhada em Atos 28? Eu não estou discordando, não. Está falando de Jesus mesmo. Não, Né? e eu Mas gostaria Atos de acrescentar conhecimento, pastor. Mas Atos Atos 28. 28. Não, vamos olhar só Isaías primeiro, antes de Atos. Isaías 6. Isaías 6. Só um texto que eu queria colocar para o pastor e para os irmãos. Ó, Isaías E 6. desculpe aos outros irmãos se estou ocupando o tempo, tá? Não, Não era a minha não é intenção. nada não. Ó, quando ele diz aqui, ó, verso 8, ó, olha o que diz o verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, esse Senhor que ele viu, né? Que dizia: Esse Senhor está dizendo. A quem enviarei, quem há de ir por nós. Então, não está dando ideia de uma pessoa só, quem há de ir por nós. Então, eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí, veja. Então disse ele: Vai, diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece os ouvidos, fecha os olhos, não vejam, e não venham ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e ser sarado. Só tem esses dois versículos, é a fala do Senhor. Aham. E ele só está no Antigo Testamento aqui. Ele aparece nos evangelhos, Jesus utiliza nas parábolas, e aí o senhor puxou esse Senhor lá em João. Mas abra aí agora Atos 28, só para fechar. Atos 28, e dá uma olhada aí o irmão pegou aí. Atos 28, pega aí, irmão. Atos 28, vai ficar melhor para a gente ver. Vamos para o verso, lá no finalzinho, quando Paulo encontra com os judeus, pode seguir, aí vamos para o verso de número, é, sobe mais, acho que é 24. 24. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo, Paulo, esta palavra. Olha o que ele vai dizer. Bem Perfeito. falou o Espírito Santo a nossos pais pelos profetas, dizendo: Vai a este povo e diz: De ouvidos ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam e se convertam ao escuro. Então, aqui ele está dizendo que falou. O Senhor diz lá, Isaías falou isso quando viu a sua glória dele, É isso. Jesus, é certo que é Jesus. Agora aqui o Espírito Perfeito, Santo pastor. está falando, então, de certa forma, eu estou dizendo, é o Deus triuno. Tá certo. Dizer que o Pai falou, não precisa dizer nada, porque até o testemunho de Jeová vai concordar com a gente que foi. E ali, se Verdade. você perguntar quem é esse senhor, que ele vai dizer, Jeová Deus. A gente sabe que o Pai está ali. Mas agora É isso. o Senhor jogou Jesus no capítulo 12, eu joguei o Espírito Santo no capítulo 28. Perfeito, Estamos pastor. em Obrigado. paz, a amizade continua. Com certeza. Muito bom, muito bom, muito bom. Pastor Danilo, não precisa se preocupar, não. Primeiro, a gente não tem pressa, entendeu? E isso a gente aprende muito mais, né? Uhum. Porque o que está falando, nós estamos aprendendo e tirando proveito muito mais. São Bom, perguntas eu tenho ainda. maravilhosas, né, irmão? Irmão, Sim, perguntas maravilhosas que o pastor Danilo traz e a gente vai aprendendo. não, muito bom. O primo e depois o pastor José, que tinha levantado a mão. Então, primo, Mas que realmente que bênção é o nível dessa aula, né? Realmente o pastor Danilo, ele traz colocações excepcionais aí, a gente acrescenta muito a aula, o pastor Evaldo, impressionante também respondendo e acrescentando, olha, é difícil acompanhar aqui o nível dos irmãos aí, viu? Eu preciso estudar muito. E o pastor Ulisses também, a apresentação foi excepcional, e acrescentou demais aí ao assunto exposto na aula passada, agora com esse
resumo, com essas informações preciosas que vem nesse resumo, né? Realmente um bom trabalho aí que foi Ô, apresentado. não querendo cortar você, mas em cima do que você falou, para a gente ter uma conferência futura aqui com o pastor Evaldo, é fácil. Difícil vai ser conseguir trazer o teleprompter junto com ele. Esse vai ser o complicado, né? Porque É, realmente. Não, mas o nível realmente é excepcional. Eu aí vejo que para acompanhar a, aí o raciocínio dos irmãos é bem difícil. A gente tem que pedir mesmo a Deus que abra o nosso entendimento. Mas, enfim, minha pergunta, na verdade, é mais um desejo de saber do pastor Evaldo a respeito do dispensacionalismo progressivo. Pelo que foi colocado, esse grupo não tem a tendência de realmente se tornar aliancistas muito breve. Essas pequenas diferenças, talvez seria até interessante algum dia, se tivesse possibilidade, colocar a diferença entre esses dois grupos, porque ele foi colocado hoje aqui, parece que eles estão bem próximos, né? As diferenças são aí pequenas em relação ao que cada um defende. Irmão Almi, irmão, ainda mais irmãos, essa dedução sua não é sua só. Um mentor do dispensacionalismo, do aliancismo progressivo, o Paul Voitres, ele disse que, na opinião dele, é questão de tempo, Uhum, é questão de tempo para o dispensacionalismo progressivo se tornar aliancista. E numa perspectiva mais otimista, possibilidade maior ainda deles se tornarem pré-milenistas históricos, seguidores do George Eldon Led. Então, a possibilidade de um afastamento dessas pessoas do dispensacionalismo é grande. E o Antônio Neto é o principal mentor do dispensacionalismo progressivo, ele dá curso. Se eu botar Antônio Neto, dispensacionalismo progressivo nas redes, você vai ver. E ele disse que tinha uma proposta para colegas dispensacionalistas progressivos para criar uma nova denominação. uhum, Já estão pensando até em criar uma nova denominação. E esse Antônio Neto, ele foi pastor de uma igreja batista regular em Paraíba, lá em João Pessoa, a Igreja Batista Regular dos Bancários, saiu agora há pouco tempo e foi para a terra aí do irmão Genivaldo, para uma igreja que era Batista Regular, mas está agora com outro nome. Ó, presta atenção. Não sei se o pastor Zé Soares, se o pastor Rafael Boeira estivesse aqui, mas aí o Klaus também poderia ajudar. Mas o pastor Alain Langraft, esse pastor, ele batista regular, e recentemente ele se afastou, ele fundou uma igreja, já disseram para mim que continua batista regular, mas a estrutura da igreja, até o prédio, mudou. E o nome da igreja agora é Batista Reformada. E o Antônio Neto foi para lá e está com ele. Hoje ele ensina na escola Spurgeon, que é uhum. de São Paulo, mas também está aí no Paraná. Então, meus irmãos, a tendência, porque o aliancismo se destacou aí com Hernandes Dias Lopes, com Augusto Nicodemo, com essa turma aí. E aí, não só no calvinismo, mas também na teologia reformada. Então, irmão Almi, eu só tenho que dizer isso. Eu acho que não vai demorar para você estar com a conclusão. O senhor olhou aí, analisou suas conclusões e seu pensamento é de todos nós.
não vai demorar muito essa turma migrar do dispensacionalismo para o aliancismo progressivo ou pré-milenismo histórico. O próprio Antônio Neto, ainda batista regular, dizia que ele era pré-ira, não era mais Hum. pré-tribulacionista, passou a ser pré-ira, acreditando no arrebatamento lá dentro da tribulação. E aí, vocês podem, em algum momento, vocês podem assistir os trabalhos dele, ele é muito inteligente sobre o dispensacionalismo, né? Eles dizem assim, viu, pastor Danilo, pastor Zé Soares, irmão Almir, irmão Genivar, a turma toda aí, eles dizem o seguinte, que o dispensacionalismo clássico estão chamando agora de dispensacionalismo 1.0. O dispensacionalismo revisado é o 2.0. E agora o dispensacionalismo progressivo é o 3.0. A gente costuma dizer assim, esse 3.0, esse carro possante, pode o motorista ver que é um 3.0, de repente bater na mureta e causar um acidente terrível. Aí, então, Hum. eles usam essa expressão 3.0 como se fosse o dispensacionalismo, quando vocês tiverem descoberto a pólvora, e todos Hum. nós que pensamos lá no clássico, lá no revisado, estamos de forma retrógrada, Pródromos. ultrapassados, que agora eles descobriram algo maravilhoso que resolve o problema, que puxa descontinuidade para descontinuidade do clássico e revisado, e aí eles estão fazendo essa aproximação, mas o senhor está certíssimo, não vai demorar. A gente pode partir, não ver, mas os outros vão dizer: olha, bem que os irmãos falavam, esse dispensacionalismo vai se tornar aliancista, se tornar reformado, se tornar ou pré-milenista histórico. Vai se tornar. E tem seminários nossos aí, e tem muita gente, viu? Progressivo. É, Aí com vocês, no Logos, e no Cariri, e no Cibimba, lá no Ceará. Eu falo que depois que eu lancei esse livro, muita gente já está me olhando atravessado, porque eu joguei um pouco de areia no brinquedo deles, e, e aí tem muita gente que eu conheço, que é dispensacionalista progressivo, que é batista regular, e aí tem que engolir, né, irmão Elias? Tem que engolir. Eu, no, eu, no- no final das contas, é o Unozinho que passa pela enchente, né? eu gostei bastante do finalzinho lá do resumo, quando na parte do clássico foi usado aí o termo protege, né? Protege, protege, protege. O outro explica. Eu achei bem interessante, porque, de fato, defender, né? Aí a palavra de Deus e pontos tão claros como a gente viu hoje, os textos tão claros, né? Muitos acabam cedendo aí, não sei por que razão, mas há um conformismo e, por algumas razões, eu particularmente creio que sejam mais pessoais, né, do que propriamente a questão de uma defesa de uma fé, mas, enfim, como também creio que com o tempo muitos vão realmente ir mudando, né, como tem acontecido já há tempos atrás, né, essa mudança aí. Então, grandes movimentos crescendo. Eu tenho visto muitos crentes, agora falando já de um nível um pouco mais inferior, a nível de conhecimento, muitos crentes estão migrando da, da Batista para o presbiteriano e não se importando com algumas doutrinas que são tão claras e fundamentais, no caso, pelo menos para mim, mas por algumas questões que não envolvam a parte doutrinária. Ou seja, eu vou para lá, estou lá, mas essas doutrinas aqui eu deixo de lado, enfim, né? Mesmo que eu... Então, talvez ocorra o mesmo pensamento para esse grupo, né, mais especializado no conhecimento
desses estudos tão mais complicados, né, mais difíceis, vamos dizer assim. Então, eu vejo que essas mudanças têm muito a ver com posições pessoais, com os interesses pessoais, que não aquele desejo de proteger realmente um ensino sólido, né, das escrituras, como nós vimos hoje. Enfim, falando um pouquinho também da inteligência da IA, ela de fato veio para ajudar, pelo menos na minha área aqui. A gente tem visto que ela ajuda bastante, porém ela não tem perfeição naquilo que ela entrega, né? Então, ela vai entregar algo para você que depende de uma análise de um complemento. Então, é claro que as áreas são muito abrangentes, mas pelo menos falando da minha aqui, que é da parte de tecnologia, ela não consegue entregar um material 100% sem que você precise fazer nada, já coloque em produção, né? Enfim, mas pode ser que ocorra para o futuro, mas pelo menos por enquanto ela ainda não é um recurso que se pode aceitar de uma forma definitiva sem realmente uma avaliação mais profunda. E, pastor Ulisses, parabéns aí pelo material entregue aí, realmente um grande valor. Maria Primo. Antes de passar para aí a perguntinha do pastor José, ou a colocação dele, e só em cima do que você falou, primo, bem rápido, o pastor Arival, que é pastor titular, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que muitos de vocês devem conhecer, já ouviram falar. Tem tanto batista lá que ele fala, nossa igreja está virando igreja batisteriana de Pinheiros. De tanto batista que tem lá frequentando a igreja dele. É batisteriana já, né? Vamos lá. Pastor José, por favor. Eu acho que essa questão de ter muito batista lá é a fome, né? Muito é a fome da palavra. Você tem uma pessoa bastante eloquente lá, um homem competente na exposição da palavra, no sentido de que das convicções dele. Podemos não concordar com alguma coisa que ele coloque, mas ele coloca, mas ele é convincente na sua fala, o Hernandes Dias Lopes. Então, o que nós precisamos do lado de cá realmente é nos esmerarmos por expor a palavra de Deus de forma que possa fazer arder o coração das pessoas, como Jesus fez arder o coração dos dois discípulos do caminho do Emaús, né? Dizem que sempre onde há uma fogueira, quem está passando frio se achega. Então, precisamos de acender a nossa fogueira, pedir misericórdia, graça, se esforçar, estudar, porque está nos faltando isso, né? O pastor Evaldo tem falado sobre o fato de muitos dos batistas regulares estarem debandando. Eu acho que nós precisamos de promover mais o pastor Evaldo, né? Nós precisamos de homens do cabedal dele expondo a palavra de maneira que... Porque, na realidade, chega um ponto que, às vezes, nós duvidamos das nossas bases, porque não temos argumentos e talvez não está tão claro as nossas posições e não temos expositores que possam realmente mostrar, não, você está no caminho certo, é isso mesmo. Então, para mim, tem sido um bálsamo aqui estar com os irmãos aqui, né? Então, eu acho que nós precisamos divulgar mais o trabalho do pastor Evaldo, o seu livro. Eu tenho procurado divulgar também, né? Mas é interessante isso, para que possamos fortalecer as nossas bases, nossas convicções. Agora, com relação àquilo que eu iria perguntar, eu acho que eu vou deixar para outro dia, está tarde. Eu só ia fazer uma pergunta para o pastor, até fora do assunto aqui, mas com relação à igreja após o milênio, né? Com respeito à relação entre a igreja e Israel após o milênio, mas eu acho que dá para deixar para outro dia. Não sei o que os irmãos acham, né? Tá bem? Obrigado. Se quiser, podemos deixar e começar com a sua pergunta na próxima semana, porque é um assunto interessantíssimo, um assunto legal. E a É que o gente falar pastor, muito rápido não vai ser legal, não. Então, o pastor Evaldo deu uma pincelada a respeito disso, ele só falou algo rápido disso. Então, eu queria só perguntar para ele qual a visão dele com respeito à relação entre a igreja e Israel após o milênio. Mas pode ficar tranquilo. Pode deixar para a semana Mas que é muito vem. interessante. Aliás, as perguntas aqui são extremamente pertinentes, né?
E essa pergunta é uma pergunta interessante que a gente quer ouvir durante 10 minutos, 15 minutos, 2 minutinhos só, 5 é pouco, né, pastor Evaldo? Pode abrir com Uhum. ela e aí a gente entra com os slides que eu coloquei lá no grupo, que tem uma relação, os slides da Nova Aliança e tal. Aí a gente estuda a Nova Aliança e que já é também um assunto bem interessante para verificar se a Nova Aliança está em vigor ou não. E o pastor Zé Soares já tinha feito uma pergunta relacionada semana passada com a Nova Aliança. E aí eu falei, olha, na próxima semana a gente responde. Só que não entrou na Nova Aliança porque o pastor Ulisses colocou os slides que ficaram bem interessantes. Mas a gente pode fazer assim, abrir com a questão do relacionamento. O irmão Elias já abre com a pergunta. E a gente vai entrando com a Nova Aliança, mas está sendo muito bom e muito boa aí as colocações dos pastores, dos irmãos e as perguntas, e muito bom. É só sentir que a irmã Cristina ficou quieta hoje, né, irmão? Não sei se alguma coisa Aconteceu, houve. não sei se aconteceu alguma coisa com ela aqui, que ela tá sem a câmera também, não sei. Mas só em cima do que o pastor José Soares falou, pastor José, é exatamente isso. Porque essa igreja que nós estamos falando, o irmão deve conhecer ou deve ou ter ouvido alguma coisa, o fundamental lá, o homem lá, o homem-chave é realmente o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é realmente de um conhecimento bíblico absurdo, né? Obviamente, tem algumas coisas teológicas que não concordamos, mas isso de maneira nenhuma impede as mensagens maravilhosas que ele prega, muita coisa que ele prega. E a igreja lá só cresceu e é esse volume todo exclusivamente por conta dele. E todo mundo sabe disso, o próprio pastor Arival sabe disso, e é uma das coisas que eu acho interessante nele, muito legal nele, é que ele reconhece, ele fala o príncipe, né? O outro é o príncipe, ele não. Então ele sabe que ele é abaixo do outro, né? Então, porque se é um Uhum. outro pastor, o ego vai inflar, não, eu sou igual, sou tão bom quanto ele. Não, não, ele reconhece, o príncipe é ele que é, e não eu. Então esse é um ponto extremamente positivo. Um pequeno parênteses aí. Enfim, Só um professor ponto de Evaldo, vista, irmãos. Desculpe, não quero ah, mais, mas só um pode ponto de falar. vista. Minha avó dizia que a comida feita pela mão de outros é sempre mais gostosa. Só que nesse ponto a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a Ah, comida do dia a dia é geralmente ela que alimenta mais. Porque é, é muito fácil ir para o lugar onde esses pregadores midiáticos, e não estou desmerecendo de forma alguma, entendam isso, não estou sim. desmerecendo absolutamente esses grandes servos de Deus que têm eloquência, que têm pregações e mensagens maravilhosas, porém, isso, de certa forma, também tem evadido as pessoas do culto público que é realizado na localidade, É porque verdade. alguns interpretando essa crescente de pregadores midiáticos que sim alimentam, mas não são eles que pastoreiam. Os pastores que estão no dia a dia correndo atrás, querendo saber onde que está, como que está, que avaliam a vida espiritual, são estes que geralmente alimentam com papinha ou com um bom cuscuz, que às vezes a pessoa olha assim, ah, não quero tanto, mas é o que mantém vivo. Então, só essa É, crítica construtiva a respeito dessa questão. perfeito, perfeito, pastor. A Cristina Ah, apareceu aí, estamos cobrando a pois aparição é, o que dela aí sempre. aconteceu, irmã Pastor Cristina? Evaldo também está cobrando aí a participação Olha, dela. meu computador não quis saber de funcionar. Ele entrava, caía, caía, caía. Eu ligo aí, aí tinha duas, ficou dando delay, delay, aí desliguei. É uma confusão. Mas a aula realmente hoje foi maravilhosa. Eu escutei a aula da semana passada. Pastor Ulisses, eu admiro, admirar. Pastor Danilo, estava com saudades do irmão, mas sempre colocações maravilhosas, né? Puxa vida, os irmãos são realmente, como disse o Almir. Eu acho que eu sou o aluno mais burrinho, ele tem que sentar lá no milho. Acho que eu vou ajoelhar no milho essa noite, porque olha, Sou eu. para acompanhar os irmãos é, eu falo, é outro nível. É outro nível mesmo. Mas olha, agradeço a Deus, viu? Muito obrigado pela aula, obrigado pelos irmãos, muito obrigado mesmo por me suportarem aqui. Obrigado.
Amém, irmão. Obrigado, irmão. Nós agradecemos também. Então, lembrando, primo, me ajuda a lembrar, pastor Evaldo, semana que vem nós começamos com a pergunta do pastor José, a colocação dele, hein, pastor Evaldo? Ele está sendo bonzinho, está deixando para a gente fazer a semana que vem, não podemos deixar. Então vamos começar com ele a semana que vem. E nós vamos encerrar com uma oração, e é justamente o pastor José que eu coloquei lá e pedi para que ele nos peça com uma oração. Tá bom, amado? Por favor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te damos graças por esse tempo que nós passamos, ó Deus. O Senhor nos deu a oportunidade de, mais uma vez, nos debruçarmos diante da Tua palavra, considerarmos aquilo que tem sido as nossas convicções, ó Deus. Sabemos que um dia tudo aquilo que ainda gera dúvidas em nosso ser, isso será claro diante de nós, Pai. Mas nesse tempo que estamos vivendo, nós queremos andar com sinceridade, conforme a convicção que cremos que o Senhor tem nos dado a respeito da Tua palavra, e nos ajude a sermos achados fiéis. Pedimos que continue guardando o Teu servo, pastor Evaldo, abençoando, Deus, suprindo as suas necessidades, e a todos nós, Pai. Amplia o nosso entendimento, nos ajude a nos esmerarmos no saber, no conhecer da Tua palavra, para que possamos ser dispenseiros fiéis, Deus, e possamos servir a Tua igreja verdadeiramente com a Tua palavra. Nos dê prudência, Deus, que nós não venhamos dizer aquilo que nós não sabemos, não compreendemos, mas sejamos humildes, simples, porém não acomodados, Pai. Nos fortaleça a todos nós e damos graças por sua misericórdia, Pai. Sim. Oramos agradecidos, pedindo que continue abençoando o nosso grupo e dando a cada um de nós crescimento. Nos guarde Amém. e nos dê uma boa noite de descanso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Irmãos, nos Obrigado, abençoe. Um abraço para Deus todos. abençoe, Boa irmãos. noite. Bênção. Tchau. Excelente Boa semana. noite. Boa Boa noite. semana a todos, viu? Deus abençoe. Boa semana. Obrigado, pastor Evaldo, Obrigado, primo. pastor Ulisses, Danilo, enfim, todos os irmãos. Um abraço. Amém. Nos abençoe. Obrigado, irmãos. Amém.